E vamos analisar este tema com a ajuda de Ricardo Ribeiro, da Associação Portuguesa de Técnicos de Proteção Civil, e Susana Garcia, comentadora SOS 24. Boa noite aos dois. Boa noite. Ricardo, comece por si. O que nós temos assistido nos últimos dias é aqui uma tentativa de responsabilização de várias entidades. É isso que parece. Mas sem respostas. O que nos apercebemos, de facto, é que há aqui informações que saíram que normalmente aparecem para responsabilizar, são as entidades que combatem diretamente o fogo e têm responsabilidades no socorro e na segurança, e agora a vermos que, afinal, as coisas não aconteceram exatamente assim. Bom, eu acho que há aqui uma questão prévia a isto tudo e que eu vou-me também debruçar um pouco sobre isto, que é o relatório que a empresa Ciresp tornou público. E esse relatório é que, na minha opinião, deve ser desconstruído. Ou seja, a empresa Ciresp afirma que não falhou nada no teatro de operações. E isto é muito grave. Isto é muito grave. E é grave porque não é verdade. E depois, há aqui uma outra questão prévia. O Ciresp é uma rede importante. O Ciresp faz falta. O Ciresp é bom. O Ciresp, ainda bem que o Ciresp existe. Isto não há dúvida nenhuma. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que é necessário fazer alguns ajustes rapidamente, de forma que ele se torne menos falível do que tem acontecido até aqui. De forma a não condicionar a boa gestão e o bom comandamento do teatro de operações. E é importante perceber que há aqui 3 ou 4 questões, mais importantes até do que estas que se colocaram entre a Secretaria-Geral e que é isto. Neste relatório da empresa Ciresp é dito que estavam 16 antenas. No próprio mapa, que está nesse próprio relatório, é visível que no teatro de operações as 16 antenas não funcionam todas no teatro de operações. São só para aí umas 7, se quiser mexer. E dessas 7, 6 passaram em modo local. Quer dizer, não estavam a funcionar. A segunda incongruência, menos correção deste relatório, é que nos fala num determinado número de milhares de chamadas que, à luz e ao conhecimento do telespectador comum, parecem muitas, mas não são. Se nós percebermos que cada viatura, quando chega ao teatro de operações, informa a sua localização, a que hora chega, etc., fala logo 5 chamadas, cada uma. Portanto, o número de chamadas era mais do o número de chamadas numa situação de comunicação normal era mais do dobro do que aquelas que lá estão. E, por último, as chamadas que lá estão não refletem as tentativas de chamadas que não foram feitas porque as antenas estavam em baixo, estavam em modo local. Portanto, as antenas unicamente permitiam que no raio de ação de cada uma das antenas os operacionais falassem entre si, mas não permitiam que, por exemplo, uma equipa que estivesse no combate ao incêndio entrasse em comunicação com o posto de comando ou vice-versa. E isto é que é grave e que me parece, porque eu próprio estive lá por 2 vezes, me parece que não corresponde à verdade e que deveria ser também apurado da veracidade ou não, e neste caso não, porque não é verdade que tudo tivesse corrido bem, não é verdade que as antenas não tivessem falhado e não é verdade que, do ponto de vista do colapso das várias antenas, aquelas chamadas todas justificassem aquela realidade. Por último, daquelas 6 ou 7 que estavam diretamente envolvidas no teatro de operações, porque as outras 10, no máximo, entraram no teatro de operações quando os meios iam a caminho de lá, mas ainda estavam longe, portanto não estavam em trabalhos. E, portanto, essas, de facto, como só ficou uma de pé, facilmente o tráfego, porque ia todo convergir para aquela antena, facilmente ficou buzz e, portanto, ficou ocupado. E este, na minha opinião, foi o grande problema. A segunda questão é que, logo de imediato, o posto de comando tentou encontrar uma solução de redundância através da rede operacional de bombeiros. E a partir daí conseguiu. Aliás, é curioso, eu sou o comandante do Corpo de Bombeiros de Paço de Arcos e ainda hoje nós recebemos uma comunicação do Comando Distrital a solicitar que informássemos quantos rádios alternativos ao Ciresp nós tínhamos e se as nossas viaturas que estão no dispositivo, integradas no dispositivo, estavam equipadas com esses rádios. O que quer dizer que já há aqui respostas e que já há aqui
trabalho no sentido de garantir que qualquer questão que volte a acontecer tenha uma maior garantia de redundância de redes. Por último, também dizer o seguinte, a sacar à problemática do Ciresp, que é um tema muito engraçado, porque mete o governo, mete uma entidade privada, mete outro, é um tema que dá, enfim, que dá paragonas, que dá títulos, mas a verdade é que, na minha opinião, este não é o verdadeiro problema. E eu tenho dúvidas de que, se não tivesse acontecido este colapso, que há que evitar e que há que resolver, não há dúvida, se o drama não era muito idêntico, e por duas razões. Primeiro, porque nós estivemos perante uma situação extremamente anómala do ponto de vista meteorológico. Segundo, porque, e aqui eu volto a dizer, já disse em vários sítios, volto a dizer, os senhores presidentes de Câmara também têm responsabilidades nisto. Não podemos sacar as culpas para os bombeiros, para a autoridade, para a Secretaria-Geral, para o Ciresp. Não. Os meus presidentes de Câmara têm os planos municipais de defesa da floresta. Eu quero dizer o seguinte, um dos concelhos que foi gravemente afetado por isto, o plano operacional municipal, do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, foi aprovado o ano passado em abril. O que é que andaram a fazer até essa altura? Segundo, as comissões municipais... Mas o que é que prevê em concreto? O que é que podia ter sido feito de... Os planos municipais de defesa da floresta têm exatamente aquilo que eu acho que está na origem deste problema, que é a prevenção. Prevenção, formação, informação. E depois o plano operacional trata exatamente das questões da organização, da operacionalização desse plano, nomeadamente a fiscalização, a coercibilidade, o combate, portanto, os meios que estão, a inventariação de meios, etc. E a pergunta é, alguma vez operacionalizaram este plano? Fizeram exercícios? Eu andei por lá e tenho fotografias que, na zona da subconcessão, que dá acesso à Estrada Nacional 2, a faixa de combustível não estava feita. A Estrada da Morte, na 236, é o problema que nós vimos. Com as árvores, não interessa se são eucaliptos, podiam até ser pinheiros, mas as árvores não cumprem as regras que estão estipuladas por lei. Então, e as câmaras municipais não têm nada a ver com isto? Têm. E eu faço aqui o alerta porque os senhores presidentes de Câmara dos mais de 300 municípios têm que olhar para o seu município nos termos da lei e garantir a limpeza da área florestal, porque o Decreto-Lei 124 assim o obriga. Se as pessoas não fizerem a limpeza, as câmaras municipais estão obrigadas a fazê-las de forma coerciva. E o problema é que isto não é feito. Portanto, há aqui um conjunto de razões. E depois o que é que isto implica? Se eu não faço a gestão da faixa de combustível nas estradas, aumenta a probabilidade das ignições. Se eu não faço a limpeza das matas, aumento a probabilidade das ignições, a velocidade e a intensidade da combustão. Logo, o risco de incêndio aumenta drasticamente. Neste caso concreto, se nós percebermos que naquele dia tínhamos condições meteorológicas ideais, os tais 330, mais 30 graus de temperatura, velocidade do vento a mais de 30 km/h e a umidade a menos de 30%. Com a agravante que aquela zona é uma zona de alto declive e, como nós sabemos, o incêndio progride de duas maneiras, a favor do vento e com os declives, e aquilo estava ali tudo certinho para acontecer este drama que aconteceu.